Uma atividade muito interessante que o Moodle oferece e que por vezes é negligenciada por nós é a base de dados. A base de dados é uma atividade colaborativa que possibilita a inserção de arquivos, caixas de seleção, coordenadas, imagens, menus de seleção, números, textos, links e textos longos. Olha a quantidade de funcionalidades que ela oferece, né? Então, por meio dessa atividade, é possível customizar tanto a entrada dos dados quanto a saída dos dados. A base de dados, entretanto, é uma atividade um pouco complexa de se trabalhar. E por isso, muitas vezes, a gente deixa de trabalhar com a base de dados. Mas quando você pega o jeito, ela fica bem tranquila de você configurar, leva um pouquinho de tempo, né? Mas passa a ser bem tranquila de se configurar, de criar essa atividade. E o resultado é bem interessante, né? Porque a gente consegue customizar muito dessa atividade. Então vamos falar um pouquinho aqui dos objetivos educacionais da base de dados. Como eu disse para vocês, bom, a base de dados é como se fosse um glossário turbinado. Ela permite ao estudante que compartilhe diversos tipos de dados. E esses tipos de dados aqui eu listei para vocês quais são os principais, né? Com a base de dados é possível compartilhar informações. É uma atividade perfeita para isso, né? O estudante pode compartilhar textos, arquivos, imagens, links e outros tipos de dados. Ela permite a avaliação da aprendizagem, comunicação e interação? Pode ser que sim. Olha só, eu coloquei aqui na cor amarela, né, que pode funcionar, mas tenha cuidado ao configurar. Tá? É possível avaliar as postagens feitas na base de dados. Se você configurar essa base de dados como uma atividade avaliativa, vai aparecer um campinho lá de avaliação e o professor ou tutor pode selecionar a nota. Mas geralmente não é disso que se trata. A base de dados é usada muito para a construção coletiva e compartilhada de bases de conteúdo, de bases de conhecimento, né? Pode ser que não seja preciso você avaliar isso, né? O trabalho colaborativo não é interessante ser avaliado, né? Mas é possível sim. Pode disponibilizar espaços para comunicação e interação também, né? É possível habilitar um espaço de comentários nas postagens, mas também não é tão indicado para isso, né? Se você tiver precisando de uma atividade que promova comunicação e interação, use um fórum, por exemplo. Não necessariamente você precisa de uma base de dados. Agora, a base de dados é perfeita para colaboração, é para isso que ela existe, né? Então, ela permite a construção de espaços de conhecimento de forma colaborativa. Então, é para isso que ela serve. Então, é perfeita para colaboração. Agora, vamos lá na nossa sala virtual para a gente poder montar uma base de dados. Antes, né, eu vou criar, é como se fosse o questionário. Primeiro eu vou criar a atividade base de dados. Depois, em outro vídeo, eu vou configurar os modelos de inserção, que são os modelos de entrada, e vou configurar também os modelos de saída, que é o modelo de item único e o modelo de lista. Tá? Mas isso vai ser feito em outro vídeo. Nesse vídeo agora eu vou mostrar os parâmetros iniciais da atividade. Para isso eu vou clicar aqui em ativar a edição. Aqui embaixo eu vou dar um nome para essa seção de base de dados. Aqui embaixo eu vou adicionar uma atividade ao recurso, atividade base de dados. Vou dar o título para ela de atividade base de dados. Aqui embaixo, no campo da descrição, você vai colocar o enunciado dessa atividade, ou seja, o que o estudante tem que fazer, o que ele tem que inserir na base de dados, como é que ele vai fazer isso, qual o prazo que ele tem, quanto vale essa atividade se ela for avaliativa, e mais informações e orientações que o estudante precisa para poder realizar a atividade. É aqui no campo da descrição. Nessa aba de itens, você vai dizer, bom, os itens inseridos pelos estudantes são de aprovação necessária, ou seja, precisa ter um moderador nessa base de dados? Em linhas gerais, não. Mas se você quisesse, você poderia selecionar a opção sim, e aí você, como professor ou tutor, precisaria aprovar os itens. Tá? Em geral, eu mantenho essa opção como não. Permitir comentários. Sim, eu quero que os estudantes comentem as postagens uns dos outros e que o professor ou tutor também possa comentar essas postagens. Então, mantenho a opção como sim. Itens obrigatórios antes da visualização. Aqui é uma configuração bem interessante.
Para evitar plágio entre as postagens, entre as submissões, eu costumo colocar aqui um. Por quê? Porque o estudante, quando ele entrar na base de dados, ele só vai conseguir submeter, ele só vai conseguir ver as respostas dos colegas depois que ele submeter a sua própria resposta. Então isso é bom para evitar o plágio, né? Evitar que ele copie alguma resposta de um outro colega. Tá? Então você poderia colocar aqui 1, 2, 3, quantas postagens você quiser. Eu mantenho como 1 aqui, que é o comum que eu costumo trabalhar. Número máximo de itens, geralmente eu deixo nenhum, porque ele pode fazer quantas postagens ele quiser de forma ilimitada. Tá? Disponibilidade, a gente pode configurar disponível a partir de, disponível até. Aqui são configurações de entrada, de início e fim da submissão na base de dados. E aqui são configurações de leitura, né? Quando é que essa base de dados vai ficar disponível para leitura? De quando até quando? Então aqui trata da inserção e aqui embaixo trata da leitura. Você pode configurar e habilitar esses campos para configurar esses prazos. Tá? Vai depender se você trabalha com atividades com prazos ou não. Né? Se você trabalhar, você pode habilitar essas opções. Avaliações. Aqui você vai dizer qual é o tipo agregado. Nesse caso, pessoal, essa base de dados que eu estou criando, ela não é avaliativa. Né? Então eu mantenho como nenhuma avaliação. Se ela fosse avaliativa, assim como lá no fórum, a gente precisa selecionar o tipo agregado. Eu gosto de trabalhar com avaliação máxima, assim como eu falei com vocês lá no fórum. Né? Significa que o estudante pode postar mais de uma vez e o professor pode avaliar mais de uma vez, mas o Moodle vai considerar somente para a nota final a nota de maior valor para aquele estudante. Então, é isso que significa o tipo agregado avaliação máxima. Se eu selecionar a avaliação máxima, eu preciso dar um valor para essa atividade. Vamos imaginar aqui que o valor dela seja 20 pontos, também assim como no questionário que a gente criou. Categoria de nota e nota para aprovação, a gente não precisa configurar essas opções agora. As outras opções de configurações de modos comuns, né? Restrição de acesso, condições, tags e competências, não vamos trabalhar com isso agora. As configurações que eu acabei de fazer já são suficientes para a gente poder criar o container da nossa base de dados. Perceba que a base de dados não existe ainda. Se eu clicar aqui, na base de dados, ela não existe ainda. E o Moodle está dizendo para mim, inclusive, olha só, comece a construir a sua atividade. Para isso eu preciso adicionar os campos, configurar os modelos de inserção e os modelos de saída dos dados. Mas isso vai ser num próximo vídeo. Então, nesse vídeo aqui, eu mostrei para vocês para que serve a base de dados e como configurar o container da base de dados. No próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês os consoles de configuração dessa atividade. Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.